Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Hoje vai ser um assunto muito interessante e a doutora Laisa, que é especialista em medicina reprodutiva, vai falar aqui comigo sobre câncer na mulher e fertilidade. Então, meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e atualmente minha grande área de atuação é a ginecologia oncológica, e nesses últimos anos eu cuido de muitas mulheres em várias idades, e é um assunto super pertinente, já que cada vez mais existe o câncer é encontrado em mulheres em fases mais precoces, em fase reprodutiva, que a mulher está na idade fértil. E somado a isso, algumas pacientes, algumas mulheres, quando tem diagnóstico de câncer, ainda não tiveram seus filhos, então a mulher moderna está tendo os filhos em idade mais avançada, e assim surgem as alterações, secundárias ao tratamento, que se juntam também com a própria idade da paciente mais avançada. Então, a intenção hoje é divulgar sobre as técnicas em que a gente pode preservar a fertilidade das mulheres, atingir o desejo delas. Então, é muito comum acontecer aqui das pacientes chegarem aqui comigo no meu consultório, as pacientes mais novas, e eu tranquilizar elas, porque realmente a grande maioria dos casos a gente vai ter o que fazer. Então, o objetivo hoje é falar sobre isso. A doutora Laisa já deve estar entrando aí, eu já vou chamar ela. A incidência do câncer na população, ela tem aumentado. E, devido a esses fatores comportamentais da vida moderna, fatores ligados ao estresse, a própria dieta, com mais alimentos mais industrializados, a obesidade, que é um grande problema de saúde pública, no nosso país cada vez mais, somado a hábitos de tabagismo, de etilismo, somados também com a mulher que vai ter os filhos em idade mais avançada, que às vezes não amamenta. Não são todos fatores que estão gerando uma incidência maior de câncer em mulheres em idade fértil. Os tratamentos oncológicos, eles estão avançando. Então, o que existe hoje de tratamento oncológico é muito mais avançado do que há décadas atrás. Então, nas últimas 2 décadas, os avanços da oncologia estão curando cada vez mais pacientes, gerando assim a oportunidade dessas pacientes viverem mais também, O câncer pode ser curado ou ele pode ser controlado, e quando ele é controlado de uma maneira também longa, de longa data, dá a oportunidade da mulher escolher ter seus filhos, e é por isso que eu venho aqui. Eu vou já chamar a doutora Laisa Borges. Eu quero dar as boas-vindas para a doutora Laisa Borges, que é doutora em medicina reprodutiva. E, Laisa, eu vou pedir para você agradecer muito aí a sua participação. Aqui nesse meu Instagram, nesse último ano, eu tenho me
dedicado a trazer essas informações, né, de saúde, principalmente da área da oncologia, e para as mulheres, né, direcionado muito para as mulheres, que é o que eu mais faço hoje, ginecologia oncológica, e é um assunto muito interessante, a gente vai começar a falar. No final, quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, e eu vou pedir para você se apresentar, Laisa, falar um pouquinho da sua formação, e também dizer por que que você decidiu fazer medicina reprodutiva. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, Alex, e acho que esse mês especificamente, né, dedicado à prevenção ou rastreamento precoce, que é mais adequado, né, do câncer, principalmente câncer de mama, que é muito frequente, né, nas mulheres. E acho que a gente precisa fazer essas ações mesmo, né, para conscientizar, orientar, informar. E assim, eu trabalho especificamente hoje com medicina reprodutiva e para mim é um privilégio enorme assim, poder ajudar os casais a realizar o sonho de ter um filho, porque um filho acho que é um dos maiores projetos da vida, né? Se não o maior para a maioria das pessoas. Em relação à minha formação, eu sou ginecologista, doutora em reprodução assistida. Já fui professora da UFES, né? A gente até se conhece de lá, trabalhamos juntos lá. Mas hoje, pelas demandas mesmo, assim, do consultório, dos tratamentos, né? Eu fiz uma decisão de me dedicar exclusivamente ao consultório. E essa é uma área que eu entendo que é muito, que demanda muito, né? Que requer assim uma entrega muito grande. E eu faço isso de todo o meu coração. É uma realização muito grande para mim. Nossa, que lindo, Laisa. E realmente, porque esse atendimento diferenciado para o paciente, né, que dá mais atenção, que dá um acolhimento, que dá mais tempo de qualidade com o paciente, realmente, infelizmente, ele é mais comum da gente conseguir entregar ele no ambiente privado ou no próprio consultório, que a gente consegue fazer a medicina mais artesanal, a medicina mais voltada para o paciente. E isso também não quer dizer que no SUS isso não é possível, mas, né, comentando aí sobre a sua escolha, ela é super importante, super pertinente, até para você dar mais atenção. Aqui no meu consultório também eu faço isso também. Eu também recentemente não trabalho muito com planos de saúde diretamente, né? E meu atendimento aqui maior também é focado, né, em dar mais atenção, e eu vejo que isso faz toda a diferença, e na medicina reprodutiva deve fazer muito, até porque a infertilidade, né, os casais que procuram médico, né, para tratar a infertilidade, eles estão sim carentes, eles estão precisando de uma palavra a mais, eles estão precisando de uma atenção, de ser ouvidos, os seus desejos, né? Muito se gasta, né? Eu sou cirurgião oncológico, então assim, as minhas consultas aqui no meu consultório, no mínimo de 1 hora ou mais, porque é muito delicada as situações, a gente tem que ouvir mesmo, tem que dar dedicação, a gente recebe telefonema em casa, a gente recebe, né, o WhatsApp, dou meu telefone para os pacientes, imagino que isso com você não é diferente, né? E falando aqui mais para as mulheres, hoje no Outubro Rosa, esse mês em que a gente foca nas informações de saúde, né? Então essa live é muito importante para os pacientes desmistificarem muitos medos e muitas dificuldades que elas podem estar achando que existem, não é bem assim, né? E antes da gente entrar no tema de câncer e fertilidade na mulher, eu queria que você falasse, Laisa, desses casais que te procuram com relação às mulheres, quais são as principais causas aí de infertilidade? E queria que você comentasse também, eu comecei abrindo a live falando também da mulher moderna, que está desejando ter filhos a uma idade mais avançada, né, que ela está empoderada, ela também tem recurso para isso, né, a gente tem medicina para dar
né, a atenção para essa devida escolha que a mulher quer, né, e sucesso, né? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. A infertilidade é uma condição extremamente frequente, né, no nosso meio. Ela incide em aproximadamente 20% dos casais em idade reprodutiva. E a tendência é que esse número seja crescente, principalmente por conta da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, antes, né, nossas avós, bisavós, né, elas tinham como meta na vida casar e ter filho, né? Então, elas tinham filhos muito cedo, tinham muitos filhos, não tinha pílula, né, anticoncepcional, e a infertilidade era pouco frequente. Mas atualmente nós tivemos uma mudança, né, desse cenário. Então, as mulheres entraram no mercado de trabalho, com isso, a melhor idade para ter filhos coincide com a melhor idade de ascensão profissional. Então, às vezes, as duas coisas não cabem, né, no mesmo momento. E as mulheres estão optando por usar a pílula contraceptiva para postergar a maternidade. E com isso, nós temos um prejuízo da reserva ovariana, porque por mais que a mulher se cuide, hoje, né, as mulheres, os homens, as pessoas se cuidam mesmo, sabem da importância de uma alimentação saudável, de fazer atividade física. Por mais que a mulher faça isso, o relógio biológico ele não para, né? Então, o envelhecimento dos óvulos ele vai acontecer invariavelmente. E principalmente a partir dos 34 anos, a gente sabe que o envelhecimento dos óvulos é muito mais marcado, a diminuição da quantidade, da qualidade dos óvulos vai sendo cada vez mais intensa à medida que a mulher vai envelhecendo. Então, o recomendado é que a mulher engravide até os 35 anos, né? A gente tem essa idade, assim, como um marcador, assim, 35 anos em diante, a gente sabe que começa a acontecer muitas alterações estruturais nos óvulos e a gente vai tendo um prejuízo muito importante da taxa de fertilidade e um risco cada vez maior de síndromes genéticas nos embriões, nos bebês, de abortamento, né? Então, o recomendado é que a mulher engravide cedo. Em virtude, né, dessa recomendação que tem sido cada vez mais, né, falada, hoje os ginecologistas já levantam essa questão nos consultórios, né, sobre a maternidade, sobre o interesse em ter filhos e tal. Ainda que a mulher não tenha esse interesse até os 35, ou não tenha parceiro, né, porque muitas vezes o congelamento de óvulos é social mesmo, não só profissional, nós temos recomendado a mulher a preservar a sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Por quê? Porque essa eu falo que é a técnica da mulher moderna, né? Essa é a forma de a gente preservar os óvulos da forma que eles estão no momento em que ela congela e permitir que ela engravide com a mesma taxa de sucesso no futuro, porque o útero não envelhece. E aí a mulher pode engravidar depois, lançando mão desses óvulos que ela congela mais jovem, né? Porque ao contrário do que muitos pensam, a fertilização in vitro não é um tratamento milagroso. É um tratamento muito avançado mesmo, que permite que muitos casais que sem essa técnica não poderiam engravidar alcancem, né, o sonho de ter um filho. Mas a FIV não faz milagre. A gente consegue fertilizar o óvulo e o espermatozoide do jeito que eles estão. Então, se eu tenho um óvulo envelhecido ou um espermatozoide alterado, eu vou formar um embrião com baixa qualidade e o meu sucesso no tratamento fica muito comprometido. Ao contrário, se eu congelo, né, e lá na frente faço a fertilização de um óvulo com características de óvulo jovem, eu preservo a minha taxa de sucesso lá em cima, né? É compatível com a idade em que a mulher preservou. Então, é um tratamento revolucionário, né? Sem dúvida, que permite hoje uma flexibilidade das escolhas da mulher, do casal, né? Enfim. Nossa, que legal. E
você falou aí dos ginecologistas, né, tocarem no assunto, né? Então, eu falo, né, e eu até botei hoje um post aí que eu fiz sobre o preventivo, né? Que essa ida da mulher anual para o preventivo, ela é importante, mas o ginecologista, ele não vai ver só o preventivo, né, Laís? Ele vai examinar a mulher, vai conversar com a mulher, dar essas orientações aí que você falou, ver alguma queixa que às vezes, né, não tem nada a ver com preventivo, mas que a mulher precisa ali ouvir, né, a opinião de um ginecologista, né? E como é importante ter um ginecologista que você tenha acesso ou que você tenha mais condição de perguntar, né, tirar uma dúvida, inclusive sobre a melhor hora de fazer esse congelamento dos óvulos, né, igual você estava falando. Só para fechar esse assunto, então a mulher aí, com qual idade você acha que ela tem que começar a se atentar para isso, assim? Essa é uma pergunta super interessante, né? Eu ia até falar, foi bom você ter me perguntado mesmo, porque a Aham. gente fica com essa idade dos 35, né? 35, 35. Mas o que a gente tem visto hoje, né? A gente que trabalha com reprodução e atende muito, né? Muitas pacientes jovens até, que estão tentando engravidar, ou que às vezes já tem algum sintoma assim, de falência ovariana, é que as mulheres estão tendo uma redução da reserva ovariana cada vez mais cedo. E alguns estudos justificam isso pelo fato do nosso estilo de vida, né, moderno ser muito artificial, né, muito hormônio, muito produto químico, industrializado. E isso é transgeracional. Então, assim, a geração dos nossos pais já tinha isso, né? Dos nossos avós menos, mas a dos nossos filhos vai ter ainda mais e cada vez mais. Então, 35 hoje a gente já acha até meio tarde. A preocupação tem que começar mais cedo até, por volta dos 30 anos, né? Se a mulher não tem nenhuma perspectiva de gravidez, ela já precisa minimamente investigar a reserva ovariana para ter uma noção de como estão, né, os folículos. Aí a gente faz alguns os exames, né, o hormônio antimileriano e tal. São exames simples, né, que tem um custo super baixo e que são super importantes porque a reserva ovariana ela é irrecuperável, né? Então, deveria existir um preventivo para a reserva ovariana, É, né? tá aí Porque uma se boa você coisa. percebe que está diminuindo, você pode fazer alguma coisa com isso, sim, que é o congelamento, né? Então, eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Cada vez mais para esse alerta precoce mesmo para as mulheres em relação à sua reserva e se tiver diminuída, fazer algo com isso, né? Para lá no futuro, quando quiser engravidar, não ocorrer esse ressentimento, né? Esse arrependimento. E eu ouço Uhum. muito isso. Poxa, se alguém tivesse me falado que eu podia ter congelado meus ovos, né? Eu teria feito. Então, a informação, né? Tudo é muito importante. Legal demais. E falando sobre o câncer, né, entrando no conteúdo da nossa live, o câncer, como eu estava dizendo, os tratamentos do câncer têm se modernizado e têm gerado maiores índices de cura e de sobrevida para as mulheres. E aí, desse ponto, para as mulheres em idade fértil, dá para elas a chance de poder seguir a sua vida, né, graças a Deus, e se quiser ter os seus filhinhos, ela vai poder, né? Então, os principais tratamentos para o câncer que a gente conhece são três, que é a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. Então, a cirurgia, falando para mulheres e com relação ao aparelho reprodutor feminino, é uma cirurgia de retirada do útero para uma mulher que tem um câncer de útero. É uma cirurgia que vai diminuir a sua fertilidade, a possibilidade de gerar os seus filhos no seu útero. Ou a mulher que faz quimioterapia e por um câncer de mama, por exemplo, que cada vez mais também tem gerado tumores em pacientes cada vez com idade mais precoce. Então,
40% a 45% das mulheres têm diagnóstico de câncer de mama antes dos 50 e mais ou menos 12% antes dos 40 anos. Então essas mulheres, né, estão ali naquele período que muitas vezes também não tiveram seus filhos, pelas razões que a gente está comentando aqui, e com a quimioterapia, a chance dessa mulher entrar em menopausa precoce é de 30% a 40%. Isso com relação à função dos ovários. Mas o que a gente também está falando aqui é a reserva ovariana. É do ovário, é referente ao ovário, é às vezes até mais sensível, né, do que a própria função hormonal. E também, falando também da radioterapia, a radioterapia, quando ela é aplicada na pelve feminina, ela, se não forem tomadas nenhumas medidas, que eu vou comentar mais tarde, também vai causar alguma alteração uterina, alterações também no ovário, nos ovários, que também vão levar à menopausa precoce e depressão dessa reserva ovariana. Então, eu queria que você falasse, Laisa, explicasse mais sobre a reserva ovariana e sobre a quimioterapia aí, e esses tratamentos aí oncológicos que podem diminuir essa reserva ovariana. É tão legal, eu acho que a oncologia e a fertilidade, elas estão tão ligadas, né, tão próximas, que tem até um nome, né, que é a oncofertilidade. Então, a gente se dedica muito ao estudo disso, né, e é uma condição em que a paciente ela não tem tempo de planejar, né, então ela recebe esse diagnóstico do câncer, é um diagnóstico extremamente impactante, né? Que deixa muitas vezes a paciente um pouco desnorteada mesmo. E aí vem vários exames, né, que tem que ser feitos rapidamente para fazer o rastreamento, estadiamento, né? E a gente muitas vezes precisa lembrar, porque nesse momento, mesmo em meio, né, a todo essa tempestade, né, que a ação do oncologista assim, é imprescindível para lembrar da fertilidade, da preservação da fertilidade, do potencial reprodutivo numa mulher jovem com bom prognóstico, né, de tratamento do câncer. Porque se ela não fizer nesse momento, antes de se submeter ao tratamento, a preservação da fertilidade, não adianta mais depois, né? Então, é nesse momento que às vezes ela nem tá conseguindo pensar nisso, né? Não tá nem com cabeça para pensar nisso, que a gente precisa, como profissional que está cuidando, né? Que sabe da importância, que sabe do que a gente está falando, alertá-la, orientá-la, encaminhá-la, né? Ter essa ligação direta, assim, o oncologista com o fertileuta, para que também ela seja atendida assim, em caráter de urgência, porque a gente não pode demorar para iniciar, né, o tratamento para preservação da fertilidade, porque ela também tem prazo para começar o tratamento oncológico. Então é muito delicado, né? Assim, é um momento muito delicado. Eu já atendi várias pacientes nesse momento e é invariavelmente delicado e depois que elas fazem, né, algumas já voltaram e agradeceram muito, assim, porque elas falam, assim, eu não tinha condições de pensar nisso se vocês não tivessem me ajudado, né, a ver a importância, né, a fazer isso. Então, assim, esse é o momento, né, o momento do diagnóstico e que felizmente, o tratamento hoje do câncer, ele é multidisciplinar, né, Alex? Então, não é mais só o oncologista, o paciente e o acompanhante da paciente igual era antes, né? Tem toda uma equipe, assim, cuidando desse paciente, nutricionista, psicólogo, e isso é fundamental, mesmo porque hoje a preocupação não é só o momento, né? Assim, é também a sobrevida, como você falou, a qualidade da sobrevida. Se tem alto potencial de cura, esse paciente ele vai viver depois e como vai ser a vida dele. Então a gente precisa pensar nisso tudo, né? E pensar rápido, né? Quando a paciente vem. E aí, assim, a gente considera
uma série de fatores, né? Primeiro é a idade, porque para a paciente fazer um tratamento de preservação da fertilidade, ela tem que estar pós-puberdade. Então, se for uma criança, né, pré-púbere, a gente ainda não tem técnicas bem desenvolvidas, acessíveis em todos os centros, que seria o congelamento de óvulos ou de embriões. E o ideal para essas pacientes seria o congelamento do tecido ovariano, que já está deixando de ser experimental, porque, né, nos países do exterior já tem vários centros fazendo e com um número de bebês nascidos do congelamento de tecido ovariano expressivo já para deixar de ser considerado experimental. Então, é uma técnica muito promissora e que também dá um conforto por não ter que usar hormônio, pelo fato de a paciente não ter que usar hormônio, né? Então, a gente faz um procedimento cirúrgico, extrai o tecido ovariano e esse é congelado para ser utilizado quando ela quiser engravidar. Mas não é o que a gente tem de mais acessível, né? Se a paciente for pós-púbere, aí a gente tem as duas possibilidades, o congelamento de óvulos e o congelamento de embriões. O congelamento de óvulos, ele tem a vantagem de a paciente não precisar ter um parceiro, né? Então, às vezes, a gente lida com pacientes que não são casadas, que recebem esse diagnóstico, né? E não tem um parceiro. Além disso, se ela não precisar de usar os óvulos depois, o descarte também é mais confortável, né? Porque o óvulo ainda não está fertilizado e para algumas pacientes isso tem questões éticas, religiosas, enfim. Desvantagens, né? O óvulo ainda é uma estrutura muito mais frágil, vulnerável do que o embrião. Então, quando a gente faz congelamento de óvulos, isso, independente de a paciente ter ou não o diagnóstico de câncer, o ideal é que a gente congele de 10 a 20 óvulos, para que a gente realmente tenha uma segurança de que quando essa paciente for utilizar esses óvulos, mesmo que ela tenha alguma perda no descongelamento, e aí depois vai ter que fertilizar, até esses óvulos fertilizados chegarem a embriões de quinto dia, a gente tem aí um filtro, né, um funil, assim, que vai diminuindo, né? Então, o ideal seria eu congelar muitos ovos, de 10 a 20, para eu realmente ter uma segurança. Já o congelamento de embriões não tem essa questão, né? Assim, a paciente, para congelar embriões, ela precisa de ter um parceiro, né? Ou utilizar banco de sêmen. Depois, se ela não utilizar, a lei permite o descarte, mas geralmente existem mais questões, né, éticas no descarte, religiosas, enfim. E o embrião, a grande vantagem é que quando a gente congela o embrião, a gente já congela o produto final, né? E o embrião, ele tem uma proteção, que é a zona pelúcida, que praticamente não há perda no descongelamento, é menor que 1%. Então dá uma segurança muito grande, né? Quando você já congela o embrião, você sabe que aquele número de embriões que você congelou é o que você vai ter quando você descongelar. Então tem assim, né, algumas vantagens e desvantagens de cada técnica. Outra questão de congelar o embrião, que se fala muito, se no futuro a paciente se separar, por exemplo, né? No óvulo não tem esse problema, é dela, né? No embrião, como tem a parte genética do parceiro, né? Ela só poderia utilizar se ele autorizasse. Então, são alguns conflitos, né, éticos que existem. E aí, assim, os tratamentos são muito semelhantes em relação a tempo, né? Hoje a gente já sabe que a mulher ela não precisa de menstruar para a gente começar a indução da ovulação, porque a mulher ela tem picos ela tem ondas foliculares, né, ao longo de todo o ciclo menstrual. Então, independente dela estar no início, no meio, no final, o dia que ela vier aqui no meu consultório, a gente conversar, eu explicar tudo para ela, ela falar, eu quero fazer, a gente pode começar naquele dia. Então, o tratamento ele não vai atrasar o tratamento
oncológico, né? Sim. Quando a gente começa, ele dura cerca de 12 a 14 dias, que é justamente o tempo que a paciente leva, né, para organizar, às vezes no convênio, né, as liberações e tal. Então, não atrasa, né, o início do tratamento. E um temor que existia, e talvez ainda até exista, né, Alex? Depois você pode falar um pouco disso melhor que eu, é de usar hormônio, porque principalmente o câncer de mama, né, muitas vezes tem receptor positivo para hormônio, né? E muitos oncologistas temem, assim, indicar o congelamento porque pensam que o tratamento pode piorar o estadiamento da doença, o prognóstico, atrasar o tratamento e tal. E a literatura é unânime em provar isso, né? Que isso não acontece mais, porque nós temos protocolos hoje muito mais seguros, em que a gente utiliza uma medicação que deixa os níveis de estrogênio muito baixos, que é o letrozol, né? Então, a gente utiliza desde o início o indutor de ovulação com o letrozol e a gente tem níveis de estrogênio muito próximos ao de um ciclo menstrual habitual, fisiológico, que a mulher tem todo mês. Então, não tem risco algum. A literatura já provou isso, né? Que não aumenta o tumor, nenhum desses temores, assim, são fundamentados. A gente pode ficar muito seguro, né, em relação a isso. Além disso, antes, né, a gente não tinha ainda uma medicação no final do tratamento que evitasse o hiperestímulo. Então, esse é um outro medo, né? Poxa, a paciente já tem o diagnóstico de câncer, já vai ter que entrar num tratamento difícil e ainda fica com hiperestímulo, com o abdômen distendido, com líquido, ascite e tal. Era realmente desconfortável, mas hoje a gente já tem também no protocolo terapêutico uma medicação em que o hiperestímulo praticamente fica em nível assim de zero, sabe? Não acontece. Então, tudo isso dá pra gente uma segurança, uma tranquilidade muito grande de fazer, né, os tratamentos, quer seja o congelamento de óvulos, quer seja o congelamento de embriões, antes de a paciente começar o tratamento oncológico. Nossa, Laila, muito rica aí de informação que você falou. Realmente, a paciente chega aqui comigo com diagnóstico de câncer, ela quer fazer o tratamento, fazer uma cirurgia amanhã, se deixar, amanhã eu vou te operar, ela vai querer. Mas é o que eu bato muito aqui com elas. O mais importante para tratar o câncer é você definir como está aquele câncer no corpo dessa pessoa, qual o estadiamento. Então, para isso a gente vai demandar de alguns exames de pré-operatório, né? Para ressonância, pode precisar de alguma tomografia, tórax, por exemplo, alguma coisa para a gente definir tudo, até fazer o tratamento correto. O câncer, ele tem cura, e para a gente atingir essa cura, esse controle, a gente precisa fazer o tratamento correto. E normalmente também, para fazer uma cirurgia, mesma coisa. Existe ali a cirurgia, ela é possível de ser feita, mas precisa de um preparo pré-operatório, de exames pré-operatórios, de marcar a operação. Tem sim alguns trâmites burocráticos, então eu peço a cirurgia pelo plano. Muitos pacientes vêm aqui comigo, tem plano de saúde, eu consigo operar pelo plano. Eu peço a cirurgia pelo plano, demora um pouquinho. E esse período, a mulher vai continuar se cuidando, o câncer não vai piorar, não vai estourar, não vai piorar no corpo. E sim, o que mais vai fazer a diferença é a cirurgia ser bem feita, ou é uma quimioterapia ser bem indicada, bem iniciada. E esse período é justamente o período que a doutora Laisa, com a medicina reprodutiva, pode estar trazendo esperança e possibilidades reais de uma gestação futura, caso a paciente queira. E isso sempre pode ser abordado no início. Então, essa função da nossa live hoje no Outubro Rosa é divulgar para as mulheres que é possível sim pensar em gestação, mesmo com um diagnóstico tão temido como o câncer. Depois dessa onda, que essa onda passar, vai vir, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Então,
essa esperança precisa ser dada pelo médico. É lógico, o médico ele não vai saber exatamente o que vai acontecer com aquela paciente, mas ele tem experiência, ele já viu casos parecidos, tem a extensa literatura que embasa, né? Então, tudo que a gente faz é embasado na literatura, então dá segurança para o médico falar, olha, você poderia passar para um aconselhamento reprodutivo, né, com a médica, com a doutora Laisa. Eu imagino que possa existir também um acompanhamento psicológico até para a mulher, ajudar a mulher a tomar as decisões. É fato que o tratamento oncológico ele pode balançar alguns relacionamentos, então é descrito sim na literatura também um aumento do índice de casos de separação, né, ou a mulher pode passar por esse período turbulento, então tudo isso tem que ser levado em consideração, né, tudo pode mudar depois, então as escolhas, né, eu queria que você comentasse isso um pouco, Laisa, sobre esse apoio emocional também, que é importante para a mulher, para tomar essas decisões, somado também a nossa, na parte técnica do médico, em informar, né, que é possível. Nós aqui no Instituto temos também, né, uma equipe multidisciplinar e para todas as pacientes que estão em tratamento, mesmo quando não se trata de câncer, né, a gente oferece esse suporte emocional, né, a Arielle, psicóloga aqui do Instituto, e para as pacientes com diagnóstico de câncer, eu acho assim imprescindível. Todas que eu atendi até hoje, eu encaminhei e elas foram. Porque é um momento de muita sensibilidade, né, fragilidade, é como você está dizendo mesmo, né, de tomar decisões muito importantes em que a pessoa está tumultuada, né, assim, nos pensamentos, com muita coisa e precisa mesmo de ajuda para tomar essas decisões. E por outro lado, conversando, né, com ela, com a psicóloga, ela fala muito que as mulheres que decidem fazer a preservação da fertilidade, elas se ancoram muito nisso, como se esse fosse o fio de esperança, sabe? Eu vou fazer o tratamento, eu vou me curar e eu vou voltar para buscar esses ovos, eu vou voltar para buscar esse embrião. Então, assim, isso é muito motivador, né? Muito bonito, muito aquece, né? Assim, o nosso coração também. E depois também que elas fazem, né? Às vezes quando elas estão naquele momento sem saber, assim, o que fazer, muitas mandam mensagem depois, né, agradecendo, porque é muito significativo nesse momento que talvez pode ser o momento mais difícil da vida, né, de uma pessoa, de uma mulher, ter contado com pessoas que puderam ajudá-la a tomar uma decisão tão significativa e tão definitiva na vida, né, porque quando ela tem o óvulo congelado, ou o embrião, ela tem a chance de escolher o momento de usar, mas quando ela não tem, ela vai ficar, né, à mercê, assim, do que pode acontecer, né? Então, eu falo que é transformar a chance em escolha, né? Quando ela tem os óvulos, os embriões, ela pode escolher, né, na medida que ela é liberada para engravidar, quando ela tiver desejo, né, quando ela quiser. Quando ela não tem, ela vai lidar com a chance, né? Ver o que vai dar para fazer depois. Nossa, legal, Laisa. E sobre o câncer ginecológico, do aparelho reprodutor feminino, quando a mulher chega aqui para mim, normalmente, com esse diagnóstico, um cisto no ovário, ou um tumor de colo de útero, até de corpo uterino, de endométrio, mais raro, mas pode acontecer, de acontecer na mulher com menos de 40 anos, 4% só dos cânceres de endométrio, epitélio de revestimento, o revestimento interno da cavidade uterina, onde abriga o bebezinho. 4% das pacientes com diagnóstico de câncer de endométrio têm menos de 40 anos. Para câncer de colo de útero, 45% das pacientes com diagnóstico de câncer de colo de útero estão em idade fértil. Então, é muito presente, Laís, aqui no meu consultório, essa discussão sobre preservação de fertilidade nessa mulher jovem
que ainda não teve seus filhos, ou às vezes teve um filho ou uma filha que já está grandinha, mas porventura se separou e está com um novo parceiro e que deseja ter filho e às vezes está ali planejando ter o filho e vem esse diagnóstico. Então, também é importante reconhecer dentro daquelas pacientes, aquelas candidatas a uma terapia oncologicamente segura, mas com preservação de fertilidade. Isso também é possível. Então, para câncer de colo de útero, que é o tipo mais comum, né, do aparelho reprodutor feminino, que está ligado ao HPV, quando o câncer é inicial, é um pré-câncer, a gente consegue curar ele com cirurgias menos invasivas, por via vaginal, a gente consegue fazer uma conização mais ampla, né, uma retirada maior do colo do útero, sem precisar até de entrar dentro do abdômen da paciente. É possível, em casos de câncer invasor, quando ele é pequeno ou ele tem características passíveis de preservação do corpo do útero, a gente consegue tirar só o colo do útero, uma cirurgia que chama traquelectomia, e costurar de novo a parte do útero, onde abriga o bebezinho, na vagina. Essa cirurgia ela pode ser feita por via aberta, por via laparoscópica, por via vaginal e por via robótica. A cirurgia robótica, né, tem uns anos que eu estou me dedicando à cirurgia robótica, né, que ela chegou aqui no estado. Eu tive um caso há quase 2 anos, uma paciente de 40 anos, que chegou aqui, já tinha um filho com outro parceiro e agora estava com um novo esposo e com desejo ainda de engravidar. Então, tudo é feito, exames pré-operatórios, ela vai no aconselhamento reprodutivo, com a médica da medicina reprodutiva, se não me engano ela passou contigo também, e faz todo o desenho de como vai ser aquela estratégia. Em especial essa paciente, ela foi levada para uma traquelectomia radical por robótica, então tirou só uma partezinha do útero e conseguiu costurar novamente na vagina. É uma cirurgia bastante delicada e que pode ser feita por todas as técnicas, só que a robótica tem um índice de gravidez maior, que chega a 80%. Então, como é importante a paciente estar sabendo que é possível, como é possível, e também entender cada passo, a gente vai checar também. A gente tirou o tumor inteiro, agora vamos checar, esse tumor é pequeno mesmo? Vamos para a próxima etapa, a gente realmente não vai precisar fazer radioterapia, não vamos precisar fazer quimioterapia. Tudo isso sempre é avaliado de uma maneira segura. Falando um pouquinho do câncer de endométrio, mesma coisa. Em alguns casos, o câncer ele é inicial, ele não é tão agressivo e é possível, através de tratamentos hormonais, a gente controlar ou até curar essa doença totalmente, né? Em 75% dos casos ela pode regredir totalmente, depois de 6 meses de tratamento. Caso aconteça essa regressão, a mulher pode ter seu filho. E depois, nesse caso do câncer de endométrio, quando termina a paridade, né, a mulher termina de ter seus filhinhos, ela é recomendada de tirar o útero. Isso aí é fazer esterectomia. Para câncer de colo de útero, é só feito um acompanhamento mais rigoroso, mas não é necessário completar depois a esterectomia, não. Tá? Para câncer de ovário, também é bem frequente as massas anexiais nas mulheres jovens. Na maioria das vezes elas são benignas, mas alguma porcentagem dos casos a gente vai encontrar mulheres jovens, ainda em idade fértil, com tumores malignos ou pré-malignos. E também, da mesma maneira, a gente vai discutir aqui no consultório, fazer exames pré-operatórios, fazer avaliação com a medicina reprodutiva, para a gente dar a maior chance dessa paciente preservar a fertilidade. Então, existem cirurgias menos agressivas e seguras para essa população dessas pacientes e que trazem muitos benefícios. Da mesma maneira, eu também tive algumas pacientes de cirurgia robótica, muito recente. Isso aqui é um pouco mais comum, né, do que essa da traquelectomia radical, já que precisa ter várias condições para a gente poder fazer. Não é uma cirurgia corriqueira, porque precisa de várias condições darem certo para poder indicar a cirurgia,
Mas a cirurgia para o ovário, no caso das massas anexiais, por robótica também, bem interessante, essa minha experiência que eu tenho feito nesses 2 últimos anos, em que é possível delicadamente retirar as lesões, preservando o parênquima ovariano, com menos alteração estética e também gerando menos aderência. Então, Lais, eu queria que você falasse aqui pra gente algum caso aí, alguma paciente oncológica que te marcou, que você viu, teve um resultado legal, até porque você pega mais essas pacientes e depois elas acabam engravidando, né, e tem contato com você. Conta aí uma história bonita aí que você já viu. Então, as que eu já fiz que congelaram óvulos e embriões ainda não foram liberadas para voltar, né? Para usar, porque você sabe melhor que eu que às vezes demora um pouco até, né, terminar todo o tratamento e tal e poder engravidar com segurança. Mas eu já atendi pacientes que tiveram o câncer, na ocasião não foram assim orientadas a preservar a fertilidade ou não quiseram, enfim, né? Eu não me lembro exatamente se ela não que optou por não fazer ou se ela não foi orientada. Mas ela fez o tratamento, né? Teve os critérios de cura, porém ela entrou na menopausa, né? Por conta da quimioterapia. E essa paciente então me procurou porque estava na menopausa, mas tinha o sonho de ser mãe. E existe possibilidade, né, para esses casos? Existe, que é a ovodoação. Inclusive, a última resolução até permitiu, a penúltima, aliás, já, né, da penúltima resolução para cá, é permitida doação entre parentes de até 4º grau, que antes não era permitido, né? Era só sigilosa, anônima, né, a doação, e hoje não, pode, de até 4º grau do casal, inclusive, né? E isso, né, abre a possibilidade para que essas mulheres que não podem mais contar com seus próprios óvulos, mas que têm o desejo, né, de ser mãe, de gerar um bebê, de amamentar, de viver a experiência do parto, né, possam viver isso, possam ser mães, né, porque mesmo na ovodoação, o que se doa é uma célula, né, a mãe é aquela que gera mesmo. E aí nós fizemos esse tratamento. Ela utilizou óvulos de uma doadora anônima com o sêmen do esposo. E ela tinha muito medo, né? Porque mesmo que a gente não fosse coletar os óvulos, a gente usa o hormônio também para fazer o preparo do endométrio, para colocar o embrião. Porque como ela estava na menopausa, ela não ovulava. Então não dava para ser ciclo natural. Então a gente tinha que usar estrogênio para preparar o endométrio e ela tinha muito medo de usar o estrogênio por conta do tumor, né? De voltar e tal. E aí a gente fez, na primeira tentativa, eu usei muito pouquinho e tal, aí o endométrio não cresceu. E aí depois na segunda eu falei, não, a gente vai fazer o protocolo habitual, né? Vai dar certo, usei o letrozol para proteger. E aí a gente conseguiu, o endométrio proliferou, transferimos o embrião e ela engravidou. A gravidez dela foi assim, né, cursou sem intercorrências. E aí, esse mês agora, ela me mandou a foto do bebê que nasceu. E, nossa, com um agradecimento lindo, assim, né? Porque ela coloca assim que diante do diagnóstico do câncer, ela pensou que a vida dela tinha acabado. E que não foi assim, né? Que além dela estar viva, ela pôde gerar outra vida. Então, é muito significativo, assim, é muito grandioso mesmo. Nossa, lindo. E realmente, cada paciente vai ter uma particularidade, né? Vai ter um detalhe, né? Vai ter alguma coisa que, né, só o especialista vai identificar ali uma janela de oportunidade, né? Ou, né, pode ser que tenha um leque de escolhas, mas é tão importante essa orientação. E falando um pouco de cirurgia também, recentemente, em 2018, aí, uma cirurgia também que vai ganhar, acho que cada vez mais ser realizada em mulheres que vão fazer alguma radioterapia pélvica, por exemplo, para tratar câncer de reto
ou fazer algum tratamento em região de bexiga ou região pélvica, que não seja o útero, não seja câncer de útero, em que é possível fazer a transposição uterina. Também pré-tratamento, retirar o útero daquela região onde vai receber a radioterapia e ele fica numa região mais alta no abdômen, isso é feito por cirurgia laparoscópica ou por cirurgia robótica, e após o tratamento, esse útero é retomado, ele volta para a pelve e a paciente pode depois ter sua tentativa de gestar. Então, são várias coisas, são várias estratégias que a gente tem o conhecimento. A medicina está avançando muito, cada vez mais, tanto também da parte da legislação, né, Laísa, que também vai mudando, vai evoluindo junto, mas a medicina, incrível como ela está dando cada vez mais possibilidades. E dentro dessa possibilidade, Laísa, a minha pergunta é sobre como que é o acesso dessas pacientes, com relação a custo ou com relação à manutenção. Teria como você explicar para a gente como seria esse acesso? Inclusive, esse eu acho que é um ponto também, né, que limita muito, assim, né? Hoje, o percentual de mulheres que recebem o diagnóstico de câncer em idade reprodutiva, que de fato preservam a sua fertilidade, é muito baixo. E aí tem, né, diversos fatores, assim, a falta de orientação, então às vezes ela não foi orientada, como a gente está falando, né, nesse momento oportuno, ou porque ela tem medo, né? E isso é muito real. A paciente que recebe o diagnóstico do câncer tem muito medo. E é o que você falou, ela quer se livrar disso amanhã, se ela puder. Ela não quer esperar 14 dias para congelar o óvulo. Isso é muito secundário para ela naquele momento, né? É por isso que a intervenção, né, de quem está cuidando dela é primordial. E acho que eu vou falar em terceiro lugar, mas talvez seja até a primeira causa, é o custo, né? Porque é como a gente disse, diferente de uma paciente que já está tentando engravidar e que já está fazendo exames e que já, né, ao longo do tempo sabe que vai precisar fazer um tratamento e que pode se programar para pagar, a paciente que recebe o diagnóstico de câncer não tem esse tempo. Então, ou ela tem ou ela não tem o dinheiro para fazer o tratamento. Isso é muito triste, né? Inclusive, e assim, no Brasil a gente não praticamente não tem serviço público que faça reprodução humana. Quase não tem, né? Eu vim de tenho um maior orgulho, assim, que é o Hospital Pérola Byton, foi onde eu fiz, né, minha residência de reprodução. E lá é um serviço que acolhe mesmo quem tem diagnóstico de câncer sem fila, porque para a fertilização normal tem uma fila, porque é um dos únicos do Brasil que fazem integralmente pelo SUS. E para a paciente oncológica não tem, né? Então, se a paciente chegar lá com esse diagnóstico, ela consegue fazer o tratamento. Porém, é um serviço do Estado de São Paulo, então ele não está assim também aberto para todos os estados, né, do país. Então, tem uma escassez de oferta mesmo, né, perante a demanda. E nas clínicas privadas, nós tínhamos até pouco tempo um programa de um laboratório, porque o que é o custo do tratamento? São os hormônios que são super caros, né, são importados, injetáveis, então tem um custo alto. A parte do médico e a parte do laboratório, né? E depois a manutenção, que o paciente precisa pagar uma anuidade para manter esse material congelado, né? Óvulo ou embrião. Então, é um tratamento complexo mesmo, né? De muita tecnologia envolvida, que tem um custo alto. Acho que poderia colocar aí o custo de mais ou menos uns 25 mil aí para congelar óvulo, fertilização, vai acrescentar depois a transferência, mas que é um valor considerável, né? Então, tinha um laboratório que ele conseguia dar a medicação, se a gente conseguisse se cadastrar paciente no programa e mandar, né, todos os laudos, né, comprovando o diagnóstico dela, o laboratório mandava o medicamento. Eu fiz vários tratamentos assim, mas com a pandemia
foi suspenso e ainda não voltou, né? Então, infelizmente, hoje a gente não tem nenhum programa assim de incentivo dos laboratórios. E aí fica a critério de cada clínica, né? Aqui a gente sempre tem um valor diferenciado, né? Uma agenda diferenciada, assim, para atender na urgência. Então, já vim atender feriado, paciente, porque a gente entende a importância, né, de priorizar esse atendimento. Nossa, legal, Laisa. Alex, Vamos ver aqui. eu achei que você fosse falar, quando você falou do câncer de endométrio, sobre Ah, quando é necessário retirar o útero, né? Você falou que tem várias técnicas para poupar, mas às vezes não é possível, né? exatamente. É bem comum, infelizmente. Essa semana mesmo eu fiz uma esterectomia radical, um câncer de colo de útero, uma menina de 22 anos, né? Então, ela já tinha um filho, mas já estava com um novo parceiro, né? Que ela também estava. Então, foi bem delicada. Essa paciente foi do SUS, tá? Então, eu passei bastante tempo conversando com ela, né? É mais de uma consulta até a gente também chegar a essa decisão de operar. Então, a mulher realmente ela tem, né? Independente se está no privado ou no SUS, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser explicado para ela tudo muito bem. Então, é um ambulatório que eu faço toda quarta-feira à tarde, e é um ambulatório que é demorado mesmo. Demora porque a gente precisa dar muita atenção para essas mulheres. Imagina essa paciente, como delicado foi a conversa que eu tive com ela, mas que ela entendeu que a gente precisa ali naquele momento cuidar da vida dela, né? Ela já tem, né, um filho, tem o parceiro dela, tem a família dela que está apoiando, que quer ter ela com eles. Existem várias oportunidades diferentes de gestar com o próprio útero, que a Laisa vai entrar nesse assunto agora, e que essa mulher que às vezes já fez a oforectomia, tirou o ovário também, né, que não tem mais o seu próprio óvulo. Então, para essa paciente também tem chance. Para aquela que tirou só o útero, né, e ainda tem os ovários, vai ter uma oportunidade. E para aquela que tirou todo o aparelho ginecológico, ou os ovários, também tem outras oportunidades. Então, vamos pontuar aí, Laisa, a mulher que perdeu o útero, mas tem um ovário. A mulher que perdeu os ovários, mas tem o útero. E a mulher que perdeu o útero e os ovários, ou por uma cirurgia ou por uma radioterapia para câncer de colo de útero. Como que ela pode ter os filhinhos dela? Então, quando é necessário tirar o útero e os ovários, uma possibilidade, claro que aí essa conversa, né, assim, entre o oncologista, o fertileuta, ela é fundamental até para a gente ver se é possível e tal, porque às vezes o comprometimento é tanto que inviabiliza. Mas se for possível, fazer a coleta dos óvulos antes, né? Agora, se tiver comprometido por tumor, aí é arriscado, né? Porque pode cair na pelve, enfim, aí a gente tem que individualizar. Se for possível, coletar os óvulos antes, congelar óvulo ou embriões. Não vai dar para ela gestar, mas aí a gente pode recorrer ao útero de substituição. Né? E útero de substituição, da mesma maneira, tem que ser um parente de até quarto grau, já tendo um filho vivo. Essa pessoa que vai gerar já tem que ter um filho vivo. Outros casos devem ser levados ao CRM, né? Se a paciente não tiver nenhum parente, a gente pode entrar. Eu até entrei recentemente, não foi por câncer, mas porque a paciente não tinha e tinha uma doença degenerativa que ela não pode gestar. E conseguir. Então, é possível, né? Ela vai biologicamente ter o bebê com a genética dela, mas uma outra pessoa vai gerar para ela, a irmã, né? A prima, enfim. Agora, se não é possível a gente coletar os óvulos, né? Ela vai tirar ovários e útero, a gente pode lançar mão da ovo-doação e com o sêmen do esposo, né? Então vai ter a genética do esposo. E um parente, aí pode ser óvulo doado de uma doadora anônima ou parente de até quarto grau.
e uma pessoa vai gerar para ela. Não pode ser a mesma pessoa. A doadora do óvulo não pode ser a mesma pessoa que vai gerar. Né? Isso foi da última resolução. Então, a gente teria que ter uma doadora, né, para os óvulos e uma parente de até 4º grau para gerar o bebê. E esse bebê, esse filho é dela, né? E a última possibilidade que seria ela tendo o útero, né? E tendo tirar os ovários, mesma coisa. A gente puder, né, coletar óvulo antes, a gente pode, depois que ela já tiver sido liberada para engravidar, fazer a transferência do embrião. Se não, a gente vai lançar a mão da ovodoação e ela vai gerar o bebê, né? Ter a experiência do parto, amamentar. Vai ser a mãe desse bebê. Nossa, que legal, que top, Laís. Eu vou abrir aqui para os Coisa comentários. que Poxa, converge, né? A oncologia e a fertilidade. com certeza, tem tudo a ver e é um assunto muito pertinente para divulgar mesmo, para a gente divulgar para as pessoas e verem que existe oportunidade e que a gente não pode deixar ela passar. Então Sim. vamos ver aqui, acho que tem umas perguntas. Eu tive câncer de mama, 2 negativo, tenho pretensão de fazer FIV com ovo doação. São quais minhas chances? Tive também menopausa precoce. No caso da ovodoação, que já sabe que não irá congelar os óvulos, as abordagens e custos são os mesmos? Os custos são maiores? Você entendeu a pergunta? Ela Ela passa para você aí? pausa, né? Eu não olhei, não. Uhum. Ela tá na menopausa e vai fazer a FIV com ovo doação, né? Então, ela pergunta as chances. Isso é muito legal, porque quando a gente faz a fertilização com o óvulo da doadora, a taxa de sucesso do tratamento é a taxa de sucesso para a idade daquele óvulo. Então, mesmo que ela esteja na menopausa, mesmo que ela tenha mais que 40 anos, a doadora, pela resolução, ela deve ter no máximo 37 anos, mas a maioria das clínicas, inclusive a nossa, prioriza doadoras com menos de 35 por conta do que a gente explicou no início, né? Então, a taxa de sucesso do tratamento de fertilização in vitro para um óvulo com menos de 35 anos é aproximadamente 60%, dependendo do serviço. Então, é essa a chance que ela vai ter. Nossa, top! Boa! É isso aí, Cris. Vamos ver aqui. A conização é algum tipo de tratamento para retirar o câncer? Ó, essa pergunta da conização é o seguinte: o câncer de colo de útero, ele tem vários estadiamentos. Ele pode ser um pré-câncer, em alguns casos ele pode evoluir para um carcinoma invasor. Qual que é a diferença? O pré-câncer, que a gente chama de que é o carcinoma in situ, ele não tem capacidade de dar metástase, ele não tem capacidade de se espalhar. Ele tem o potencial de continuar crescendo ali e virar um câncer invasor. O câncer invasor, ele é agressivo e ele pode crescer no local onde ele nasceu, invadir outros órgãos, pode dar metástases para ínguas ou até para órgãos à distância. Então, veja, cada tipo de tumor, cada tamanho de tumor, em cada estágio que a gente chama, que é como que esse tumor está no corpo da mulher, vai ter um tratamento. Então, a conização uterina é uma cirurgia em que a gente tira uma tampinha do colo do útero. Eu sempre faço esse desenho, eu vou fazer aqui rapidinho aqui para vocês. Aqui está o útero. A presença de um tumor in situ nessa região aqui, né, do colo do útero, vai dar a oportunidade de fazer uma conização. Tá vendo? Se a gente faz essa conização e esse tumor, né, que é por via vaginal que a gente faz, e a gente tem um resultado, e ele é in situ, ele não é invasor, e ele foi totalmente removido, a gente tem segurança de repetir esses exames de preventivo em 6 meses, e caso eles estejam normais, o paciente pode engravidar, pode ter seus filhos, vai preservar sua fertilidade. Em alguns casos, quando o tumor é microinvasivo
ele não tem nenhuma característica agressiva, que isso é visto no microscópio, por isso a gente precisa individualizar cada caso, essa cirurgia da conização uterina mais simples também é possível, ou uma traquelectomia, que é uma cirurgia bem parecida, mas que tira um pouco mais de tecido. Sempre, quando a gente tira e faz essa cirurgia, a gente espera, aguarda o resultado definitivo e avalia. Realmente era um tumor inicial? Realmente esse tumor foi totalmente removido? Realmente não vai precisar de nenhuma terapia adicional? E assim a gente vai individualizando e levando aí as informações para a mulher, né, ajudar ela a decidir, né, sobre a sua doença e priorizar a sua saúde, também, se possível, priorizar a sua gestação, o seu desejo futuro de gestar. É isso. Que legal, Alex. Nossa, muito legal a nossa conversa e ver o quanto que converge mesmo, né, a oncologia e a fertilidade. E assim, quando as pacientes vêm aqui, né, comigo, eu sempre falo para elas isso, né, que só delas estarem aqui já é excelente, porque significa que a gente está pensando no depois, né? O que você falou, vai passar essa fase, né? Esse terremoto vai passar e lá na frente, né, você vai poder realizar mais muitos sonhos aí, que você vai ter, dentre eles, o de ter um filho, né? Que é um dos maiores. Amém. E realmente essa live vai ficar gravada, né? A gente vai poder divulgar ela. Ela serve para dar esse alerta para as mulheres, para elas se preservarem, para elas entenderem que elas têm chance sim de engravidar, mesmo tendo diagnóstico de câncer. Tem uma estatística que mostra que só 25% das pacientes com câncer de mama, principalmente, têm esse acesso à medicina reprodutiva, né? Foi uma estatística que eu li agora há pouco. E é um número muito baixo, né? 1/4 das pacientes só, né? Levantada essa hipótese, essa possibilidade, assim, de maneira concreta, né? Que ela vai lá e faz a consulta. Então, às vezes, né? Igual você falou, Laisa, o tratamento, ele pode ter um custo, mas vale uma consulta, né? Mesmo para você decidir, ver, não, isso aqui, não, eu acho que dá para mim. Sim. Eu acho que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque tira igual você falou, que eu achei muito legal, tira da sorte e passa a ser da escolha, né? E aí você escolhe, você falou um pouco diferente, você falou uma coisa diferente. Mas é essa ideia. Exatamente. E quando a gente escolhe, né, a gente é mais feliz, a gente se conecta, né? Eu achei lindo o que você falou das pacientes que tem aquele desejo de ir lá e buscar aquele óvulo, buscar aquele embrião, né? Que isso também se torna ali uma luz no fim do túnel, né? Uma estrela guia ali que vai guiar, que vai dar força para ela enfrentar aquilo e vencer e ter seu bebê com fé em Deus, Jesus Cristo, né? Eu quero agradecer muito a Laisa, tá? Pela sua participação. Foi ótimo, Alex. Uma conversa super agradável e super produtiva. Muito obrigada. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.